Olá pessoal, então vamos aqui resolver o exemplo 3, né? Então aqui a gente tem dois blocos A e B, A está por cima de B, né? E eles estão sobre uma superfície sem atrito. O bloco A tem uma massa de 4 kg, como já está destacado aqui nos dados. O bloco B tem uma massa de 8 kg. Nessa região vai tomar uma gravidade aí em módulo de 10 metros por segundo quadrado. E o atrito entre os blocos, tá? Não do bloco B com a superfície, lembra que não é zero, né, entre o bloco B e a superfície. O atrito entre os blocos A e B vale 0,2. E esse é o atrito estático, tá? E ele quer saber o seguinte: ao aplicar uma força F aqui, ó, sobre o bloco A, qual é o maior valor que você pode aplicar uma força F sobre o bloco A, de maneira que ele não deslize, né, sobre o bloco A. De maneira que ele é isso aí, não deslize sobre. Desculpa, de maneira que o bloco A não deslize sobre o bloco B, certo? Ou seja, os dois vão mover juntos. Você vai aplicar uma força em A, mas o sistema como um todo vai se deslocar em conjunto, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? Para a gente ter uma ideia, primeiro passo é a gente poder analisar as forças que atuam no bloco A. Então, vou desenhar aqui separado aqui, ó, o bloco A e vamos representar eles aqui o nosso diagrama de força. Então, a gente sabe que tem uma força peso aqui, ó, de A para baixo, uma força normal que o bloco B faz no bloco A para cima, a força F, né, que já está representada na figura aqui, e vai ter uma força de atrito para cá. Se você quer que A não deslize sobre B, então esse atrito tem que ser o atrito estático. Concorda? Porque do contrário, se ele for atrito cinético, ele vai deslizar sobre B. Então, como você quer que ele não deslize, então esse atrito é um atrito estático, tá? Aí, do próprio diagrama de força aqui, a gente já consegue concluir, né? Então, qual é o valor máximo aqui em F que você consegue aplicar de maneira que a relação entre A e B não haja deslizamento? Ou seja, o valor máximo que você pode aplicar em F é o valor máximo suportado pela força de atrito estático. Lembra, né, do conteúdo que a gente viu em sala, que a força de atrito estático ela vai de um valor nulo, zero, até um valor máximo, né? E esse valor máximo ele é dado pela seguinte expressão. Então, vou colocar aqui, ó. Força de atrito estático máxima, ela é o coeficiente de atrito vezes a força normal, certo? Então, para não haver o deslizamento, esse atrito estático aqui, ele tem que ser o valor máximo que ele pode ser. Aí talvez você fique tentado a pensar, então minha força F vai ter que ser igual à minha força de atrito estático máxima? Isso seria verdade se o bloco A e o bloco B estivessem em velocidade constante, tá? Como isso não está explícito no enunciado, então a gente vai considerar que você está puxando essa força F aí, ele vai estar acelerado. Na verdade, pelo próprio contexto do problema, se você, por exemplo, considera os dois blocos A e B como se fosse um bloco só, e A não desliza sobre B, significa então quando você faz força em A, você está fazendo força sobre todo mundo. Então tem uma força resultante aí, diferente de zero, então portanto esse sistema aqui vai estar acelerado, tá? Então o que vai mudar na nossa análise? Vai mudar que em vez de a gente aplicar a condição de equilíbrio, né, força resultante é igual a zero, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante vai ser massa vezes aceleração, tá? Mas antes de partir, né, para esse ponto, vamos fazer o seguinte, vamos complementar aqui a análise do diagrama de forças com as forças que atuam sobre o bloco B, ok? Então ali está representado o nosso bloco B. As forças que atuam sobre o bloco B serão peso de B para baixo, normal que a superfície faz aqui sobre o bloco B para cima, que eu vou chamar só de NS, normal da superfície sobre o bloco B. Vai ter normal NAB, que é a superfície do bloco A fazendo força sobre a superfície do bloco B, apontando para baixo. E, né, pela terceira lei de Newton, a gente vai ter uma força de atrito aqui, ó, para frente. Tá? Vou chamar de que é o atrito estático, certo?
Então, você verifica aqui, ó, que essa força de atrito aqui, eu já estou escrevendo com a mesma letra dessa, porque elas vão formar um par ação-reação, né? A terceira lei de Newton diz que no processo de tração de dois corpos, um faz força no outro com a mesma direção, no caso horizontal, porém em sentidos opostos, né? Assim como esse aqui forma um par ação e reação com esse aqui, né? Mesma direção, no caso vertical, sentidos opostos, tá? Então já fica aí ciente da atuação da terceira lei presente aqui na resolução do problema. Aí, para complementar, a gente sabe então que a aceleração do sistema, ambos, né, é para a direita. Então, vou colocar aqui, ó, aceleração para a direita. E aí, vamos aplicar então as leis de Newton, né, para cada bloco. Então, no bloco A, teremos. No bloco A, teremos então que a soma das forças vai ser zero, porque não há movimento no eixo Y no bloco A. Então, aqui a força resultante em Y vai ser zero. No caso, a gente vai ter então que NBA é igual ao peso de A. Então, NBA é igual a massa de A, que está aqui, vezes a gravidade, que está aqui. Então, vai dar 40 newtons. Né? Vamos guardar essa informação aqui. Partindo aqui para analisar o eixo X, a gente sabe que o eixo X ele vai estar acelerado, então aqui a gente vai ter força resultante em X é igual a massa de A vezes a sua aceleração. Então, isso vai dar aqui F menos força de atrito estático é igual a massa de A vezes a sua aceleração. Força F é o valor que a gente quer encontrar. Força de atrito estático, a gente já argumentou no início do vídeo, né? Que ele vai ser o estático máximo, então vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. No caso, deixa eu parar aqui. Que é o normal aqui, no caso, vai ser NBA vezes MA vezes A. Então, F, coeficiente de atrito estático, olhando aqui nos dados, ó, vale 0,2. Normal vale 40. Massa de A vale 4. A é uma incógnita, tá? Então, daqui, eu posso chegar aqui, F vale 4A mais 0,2 vezes 40, isso vai dar 8. Então, guarda essa equação aqui. Então, para achar minha força máxima, né, que eu possa aplicar sobre A, de modo que ele não deslize sobre B, só falta descobrir a aceleração do sistema, certo? Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso agora analisar o bloco B, né? No bloco B, eu verifico o seguinte. No bloco B, analisando aqui o eixo X do bloco B, a gente verifica o seguinte. No eixo X, eu só tenho uma força aqui, ó, atuando, que é a força de atrito estático, certo? Que é a única força que faz o bloco B ir para frente, certo? Talvez fique pensando, ah, mas e essa força F aqui, ó, ela não vai atuar no bloco B? Não, não. Na figura está mostrando, ó, a força F só atua no bloco A. Indiretamente, ao fazer força no bloco A, né, pelo atrito entre A e B, vai fazer o B empurrar. Mas quem está empurrando o B para a direita é a força de atrito estático, como está destacado, né, que surge indiretamente pela atuação da força F que está aqui, beleza? Então, a única força que atua sobre o bloco B é essa força de atrito estático aí, que a gente sabe, pela terceira lei de Newton, que o valor dela vai ser igual à força de atrito estático calculada aqui, ó. Então, peraí. Então, a gente sabe que essa força de atrito é igual a essa força de atrito pela terceira lei de Newton, é igual em módulo, certo? Tem sentidos opostos, mesma direção, igual em módulo, tá? E a gente calculou, ó, a força de atrito estático está aqui, ó. Esse termo é a força de atrito estático máxima, tá? Então, analisando aqui o eixo X do bloco B, como ele vai estar acelerado, ele também vai ter que a força resultante sobre ele no eixo X é igual à massa dele vezes a aceleração, tá? Nesse sentido, a única força que atua ali vai ser a força de atrito estático, então vai ser igual a massa de B vezes A.
né? Espera aí, travou aqui, ok. Então, esse cara vai valer 8, pelo que a gente já aumentou, certo? Essa força de atrito estático aqui, ó, pela terceira lei de Newton é igual ao valor que a gente calculou aqui, tudo bem? Então, por isso que já estou usando a mesma letra, porque eu já sei que eles vão ser iguais, tá? Massa de B, se você vem aqui, ó, nos dados, massa de B também vale 8. Então, voltando aqui, massa de B vale 8. Daqui a gente conclui, então, que a aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. De posse dessa informação, eu volto aqui para essa equação anterior e concluo, então, que minha força é 4 vezes 1 mais 8. Minha força vale 12 newtons. Então, essa é a maior força que eu posso aplicar sobre o bloco A, de maneira que ele não deslize sobre B. Ok? Beleza? Então, esse é um problema interessante que a gente consegue aplicar, né, as três leis, né? Primeira lei, a condição de equilíbrio. Segunda lei de Newton nos eixos X dos respectivos blocos A e B. E terceira lei, para a gente poder levar essa conclusão aqui do valor da força de atrito estático em cada um dos blocos, tá? E até você perceber também que, olha só, eu tinha comentado com vocês na aula, que a força de atrito, ela não se opõe ao movimento, mas se opõe à tendência de movimento, né? Então, veja só, ao puxar o bloco A, você faz com que atue uma força de atrito no sentido oposto a esse movimento, só que quem está puxando o bloco B acaba sendo um atrito que está no mesmo sentido. Então, nesse contexto aqui, ó, a força de atrito estático, ela está com a mesma orientação do movimento de B, ok? Então, você tem que sempre ficar atento com o contexto do problema em que ele está inserido. Né? Então, aqui, esse é um caso, por exemplo, que a força de atrito estático acompanha o sentido da aceleração. Beleza? Então, aqui a gente conclui o exercício. Qualquer dúvida, me procurem.